grupos uma representação. Eu descobri um espaço de vetores, esses objetos aqui são vetores. E nesse espaço de vetores, os geradores do grupo admitem uma forma matricial explícita. Então nós vamos aprender agora a tirar quem é JX, quem é JY, quem é JZ, quem é tudo isso, sabendo o valor de J. Dado J, então a gente vê que a dimensão do espaço está aqui, é 2J mais 1. Dado o valor de J, eu tenho 2J mais 1 valores distintos. Se J for 1, então eu tenho o 1 com esse cara valendo 1, tenho o 1 com esse cara valendo 0 e tenho o 1 com esse cara valendo menos 1, porque o M vai de menos J está aqui. Ó. Então, dado um certo valor de J fixo, digamos que o J seja meio, isso aqui é menos meio, joga uma unidade, dá mais meio, para aqui. Se o J for 1, isso aqui é menos 1, joga uma unidade, dá 0, joga outra unidade, dá 1, para aqui. Se o J for 2, vai ficar menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então eu tenho sempre uma multiplicidade de 2J mais 1. Então essa representação, ela tem dimensão, a dimensão dessa representação J é 2J mais 1. Então isso significa que eu vou achar matrizes 2J mais 1 por 2J mais 1 que representem esses geradores. É isso que significa uma representação de um grupo. É eu achar um espaço vetorial onde os geradores do grupo admitem uma forma matricial explícita em função, em termos, né, dos vetores daquele espaço. Então, o significado da representação de um grupo é um espaço vetorial, quer dizer, um espaço de vetores em cima dos quais eu posso atuar com geradores e esses geradores têm uma forma matricial bem definida. Esse é o conceito da álgebra linear. O grupo é uma estrutura. A álgebra são as relações entre as matrizes. E a representação é o espaço vetorial, é o espaço de vetores. Então, ali eu posso falar de um espaço de dimensão 2J mais 1. Se J for 0, é um espaço unidimensional. Se o J for meio, a dimensão é 2. Se o J for 1, a dimensão é 3. Se o J for 3 meios, a dimensão é 4. Se o J for 2, a dimensão é 5. Então, eu vou ter espaços de dimensão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cada um desses espaços, essas matrizes aqui, então eu vou ter matrizes 2 por 2, ou matrizes 3 por 3, ou 4 por 4, ou 5 por 5, bem definidas em função desses vetores. É esse que é o conceito de representação. Então, vocês ouviram falar em qualquer curso aí, representação de um grupo S5, vai falar de grau de unificação, não importa. A representação de um grupo é um espaço vetorial onde os geradores daquele grupo adquirem uma forma matricial explícita. E aí existem técnicas. Dado qualquer grupo, eu posso estudar todas as representações daquele grupo e nessas representações catalogar os geradores sob a forma de matrizes. É esse que é o conceito que é fundamental da teoria. Isso que vocês têm que entender, a teoria das representações. Porque a física, ela está nas representações. A maioria dos problemas físicos, quando a gente fala do spin, as partículas, elas são representações. Os quartos com suas cores, as cores dos quartos, elas são uma representação. Então, a simetria é uma coisa muito mais, vamos dizer assim, em termos filosóficos ou poéticos, é uma coisa muito mais etérea. Ela é muito mais sutil. O que a gente percebe no dia a dia, o que a gente percebe na física, são as representações. Então, as simetrias, elas se revelam a nós através das suas representações. Então, a gente pega as representações, mas a gente tem que descobrir, quando a gente descobre um fenômeno na natureza, que tem uma simetria, a gente está descobrindo aquela simetria por meio daquela representação. Dada aquela representação, eu tenho que começar a buscar qual é a simetria que está por trás. Então, dada uma representação, não é clara qual é a simetria. Para uma representação de dimensão 3, tem vários grupos que têm dimensão 3. Pode ser SO3, pode ser SO2, pode ser SO3, pode ser, pelo menos esses aí. Então, eu tenho vários grupos que podem ter representação com dimensão 3, mas aí eu tenho que buscar a simetria. E esse problema é um problema mais profundo. Mas a física, ela se revela pelas representações. Por isso que a teoria de representações dos grupos é muito importante. Então, quando a gente fala de uma teoria de Yang-Mills, quando a gente fala do neutrino e do elétron, eles estão numa representação de SO2. Quando eu falo nos quartos com cor, né, com as 3 cores, eles estão numa representação de SO3.
Então, todas essas teorias físicas, as grandezas físicas, elas são representações de certas simetrias. Então, para nós, o conceito importante, o conceito mais palpável é o conceito de representação. Porque representação é isso, é eu pegar um objeto e colocar isso na forma matricial. Quando ele adquire aquela forma matricial, eu estou representando esse objeto por uma matriz. A matriz é uma representação, né, do grupo. Então, agora, a estrutura do grupo é abstrata, aquilo ali é abstrato. É um conjunto de relações que independem de ter forma matricial ou não. Agora eu vou dar uma forma matricial explícita para cada um daqueles objetos. Quando eu dou uma forma matricial explícita, eu estou dando uma representação. Tá claro? Pensem sobre isso, vocês têm que amadurecer. Não adianta eu dizer lá. Você tem que pensar e ler sobre isso, tá bom? Numa época assim de Páscoa, você diria que, vamos dizer, assim, a simetria seria tipo assim, o Espírito Santo. É? E a representação seria a igreja que se constrói eu assim. diria que sim. A representação é o rito, né? Quer dizer, vamos dizer que tenha uma trindade superior que a gente não toca, a gente não vê. É uma ideia abstrata, há uma relação entre Pai, Filho e Espírito Santo que ninguém tem direito. Existem relações de comutação entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas o que a gente observa aqui na Terra foi Jesus Cristo, 12 apóstolos e uma igreja que surgiu. Isso é a representação. A representação desse Espírito. Jesus Cristo foi quem fez a criação, né? Colocando palavras e provocou, deixa eu viajar um pouco, né? Mas um pouco é isso, né? Então, o que é fundamental, o Espírito, né? Quer dizer, o Espírito Santo, né? O Pai, o Filho, a Trindade, essa coisa abstrata está ali. A igreja está aqui, aqui estão os apóstolos, né? Eles fizeram uma representação dessa entidade abstrata divina. Porque os apóstolos seriam as partículas, né? Os apóstolos seriam, e os crentes seriam também, né? elementos da representação. E eles vão para a igreja. Isso. Professor, deixa eu fazer uma É isso aí. Você falou que o grupo S3 é a rotação do espaço físico. Isso, rotações tridimensionais. S2 S2 são as representações. As mesmas rotações feitas no espaço espinorial. Tá bom? Então, meio-dia 15, a gente retoma meio-dia 25. 10 minutinhos e a gente termina assim.